nesse instante, cantar um louvor. Aquilo que fui não sou mais, nem sou tudo que devo ser. Já sou pela graça o que sou, e ao vê-lo estou certo que vou na glória de Cristo viver. Maranata, Maranata, em breve o Senhor voltará. Maranata, Maranata, Ele mesmo virá nos buscar. Eu morto pensei que vivia, já vivo e com Cristo morri. Para Ele estou ressuscitado, para o mundo estou crucificado, minha vida em Jesus escondi. Maranata, Maranata, em breve o Senhor voltará. Ele mesmo virá nos buscar. Minha alma gozando riquezas, tesouros que o mundo não dá, caminha na doce esperança, na vida em eterna bonança, na glória onde Jesus está. Maranata, Maranata, em breve o Senhor voltará. Maranata, Maranata, Ele mesmo virá nos buscar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, glória a Deus. Irmãos, nesse instante nós vamos aqui, pastor Alexandre Guerreiro, nosso vice-presidente, vai apresentar os irmãos que estão aqui do exterior. A paz do Senhor, irmãos. Temos a grande alegria de receber um grupo de pastores e irmãos que vieram de diversos países. Primeiramente temos o pastor Stephen Sawiri, de Gana. Pode estar de pé, por favor. O seu filho, que também é pastor, Emmanuel Sawiri, também de Gana. Pastor Alex Kazadi, do Burundi. Pastor Seth Kumi, da Libéria. Bem, já se levantou. E do leste europeu e da Ásia Central nós temos, podem se sentar. Thank you. You may be seated. Thank you. Temos o pastor Pavel Smojny, da Bielorrússia, ou Belarus. Pastor Alexander Ozerov, também de Belarus, ou Bielorrússia. Pastor Nikolai Sudakov, da Rússia, região dos Urais. Pastor Sergei Isakov, também da região de Samara, cidade de Tolyatti, na Rússia. Pastor Vladimir Vietrov, também da região de Samara, na Rússia. Pastor Dmitry Romantika, da Lituânia, é o presidente da União das Igrejas Pentecostais da Lituânia. Pastor Anatoly Pavlovic, também é o seu primeiro vice-presidente. E pastor Linas Snaras, também vice-presidente lá na Lituânia. Esses últimos três da Lituânia. Temos ainda o pastor Dmitry Tchalashvili, da Geórgia, antiga República Soviética, da cidade de Tbilisi. Pastor Igor Agapov, nosso grande amigo, e sua esposa Yelena Agapova. Os dois da Rússia, mas estão atualmente à frente de 6 igrejas na Suíça.
Também o pastor Yuri Lichevsky e a sua esposa Nina Lichevskaya, ambos ucranianos, mas residentes atualmente nos Estados Unidos, Missouri. Obrigado. Temos ainda o pastor Sergei Tkachenko, do Colorado, Estados Unidos, também ucraniano, e a sua esposa Lilia, e seu filho Iliá, e a sua filha Sofia, e Emma. Emma também veio. Onde está Emma? Está dormindo. Ela ainda tem 1 ano e meio, mas quis estar aqui conosco. Muito bom. Temos ainda o pastor Maurício, nosso pastor Ladeira, Maurício Ladeira, onde está? Lá da Bélgica e Holanda. Ele é pastor da nossa igreja em Amsterdã, na Holanda. Temos ainda o diácono Aloísio Garcia, lá da Inglaterra. Também o nosso diácono Israel dos Santos Saraiva, sua esposa e a sua filha Alice. Alice também quis vir, também tem 1 ano e meio de idade, mas fez questão de estar conosco. Temos ainda nossos irmãos Mateus Rosário, de Portugal, e somente esses. Glória a Deus. Nós vamos convidar esses pastores para estar aqui à frente, Alexandre. Depois vir aqui, Todos pastores. os pastores. Ainda o pastor Hassan não estava na lista aqui. Desculpe, pastor Hassan, omitiram o seu nome. Hassan Otilov, do Uzbequistão, que venceu uma série de barreiras, foi porque o Senhor quis trazê-lo, porque em todos os lugares houve obstáculos que foram vencidos, coisas extraordinárias o Senhor realizou para que ele estivesse aqui conosco. Uma grande alegria para nós. Então, todos os pastores de língua russa... Vou cantar um louvor enquanto os pastores estão deslocando aqui. E de língua inglesa, pastor Salvini. Sim.
seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ainda ouvir ainda uma palavra dos pastores aqui. Vamos ouvir primeiramente aqui o pastor Sauíre, que vai nos transmitir alguma experiência, uma palavra que ele tem para nós. The peace of the Lord. A paz do Senhor, irmãos. We are happy to be here this morning. Estou feliz por estar aqui nesta manhã. In the year 2007, No ano 2007, we were very hungry for the Lord. nós somos muito gratos ao Senhor. That was the time American culture was creeping into Africa. Foi a época em que a cultura americana penetrava na África. And we saw that America was the center of the church. E nós pensávamos que a América era o centro da igreja. And the Lord mundial. led me to know about Maranatha. E então o Senhor nos fez conhecer a Igreja Maranata. And I was invited to come to Brazil. Eu fui convidado para vir ao Brasil. When I got here, I was surprised. E quando eu aqui cheguei, fiquei surpreso. When I saw the work the Lord was doing here. Quando eu vi a obra que o Senhor estava realizando aqui. Because we didn't know about it. We never heard of it. Porque nunca tínhamos ouvido falar a respeito da obra. And I was so excited. E eu fiquei tão entusiasmado. I was hungry for more. E eu fiquei faminto por mais. And I said, Lord, Eu disse, Senhor, I thought America is where everything is. America. Senhor, eu pensava que tudo acontecia primeiro na América. But look at what you are doing here. E como é que de repente eu estou aqui? This is what we are hungry for. E o que aqui vimos é aquilo que nós ansiávamos. And it is in Brazil. E aqui é Brasil. Amen. And so I was eating with both hands. I was E eu eating. comecei a comer o alimento espiritual com as duas mãos. I was learning and learning and learning. E eu estava aprendendo e aprendendo e aprendendo. I was bombarding Pastor Samuel with questions every minute E eu bombardeava o pastor Samir com perguntas a cada minuto. because I didn't know any of these things, but I'd been a pastor for about 30 years. E eu não sabia de nada a respeito disso eu era pastor por 30 anos. All I knew was shouting, "Hey, Jesus!" That's E all. tudo que eu sabia era isso, era gritar. But I was learning truth. Mas eu comecei a aprender a verdade. And my heart was hungry and at the same time satisfied. E o meu coração, que estava faminto, foi satisfeito. So when I went back, I contacted Emmanuel. E eu então contactei Emanuel. I said, Emmanuel, this is what we are searching for. E eu disse, Emanuel, isso é aquilo que nós estávamos buscando. Coincidentally, our church was also called Maranatha. E por coincidência, a nossa igreja já se chamava Maranata. So I called all the pastors. E então eu reuni todos os pastores. I showed them the pictures, the photos I took here. E eu mostrei a eles fotografias daquilo que eu vi aqui. And I began teaching them. E eu comecei a ensiná-los. And the presbytery sent people to Ghana for a seminar. E o presbitério enviou pastores daqui para o seminário em Gana. And very soon, Maranatha the work of the Spirit was spreading in Ghana. E muito rapidamente a obra do Espírito Santo estava se espalhando pelo Ghana.
Then we went to Nigeria, E daí foi para a Nigéria Liberia to Pastor Seth, e a Libéria com o pastor Seth and then Guinea. e também a Guiné. And then we went to the Arab place, Tunisia. E chegou até o mundo árabe, na Tunísia. And they were all excited about this work. E estamos todos entusiasmados a respeito desta obra. So this morning we are grateful to the Lord E por isso, nesta manhã, somos for gratos ao connecting Senhor us. por nos conectarem convosco. We are grateful to the presbytery Somos gratos ao for the presbitério help they have been giving us so that we take the gospel to these places. porque o presbitério nos tem ajudado a espalhar o evangelho nesses países. And we are grateful to all of you for praying for the work abroad. E somos gratos a todos vocês que oram pela obra em outros países. Standing here, we are the result of your prayers. E podem crer, somos o resultado das vossas orações. Amém. Aleluia. God bless you. Amém. Glória a Deus. Mais Tá algum, bom. Luciano? Poderíamos pedir aqui ao pastor Uma palavra breve, né? Diz aqui. Alexander Ozerov, da Bielorrússia, vai nos contar uma breve experiência que ele teve, a primeira vez em que ele participou de um seminário nosso no seu país há alguns anos. Приветствую всех, меня зовут Александр, я из Беларуси. A paz do Senhor a todos, meu nome é Alexandre, eu sou de Belarus. Где-то в 2009 или 2010 году ваша церковь служила у нас, уча также о дарах Духа Святого. Em 2009 ou 2010, os pastores do presbitério vieram e realizaram um seminário compartilhando a obra do Espírito Santo conosco. Я был на этом семинаре, моя жена была дома, и у нее была такая какая-то ужасная аллергия непонятного происхождения. Eu estava participando, mas a esposa ficou em casa porque ela tinha uma alergia severa. Просто все тело обсыпало большими волдырями, она могла просто опухнуть в любое время, или вечером, или утром. Não sabíamos descobrir a razão, mas de repente ela se enchia tudo, as bolhas apareciam em corpo todo e era muito perigoso. И она меня попросила, я попросил, чтобы братья из вашей церкви, пастора, помолились о ее исцелении. Ela me ligou e pediu, pede aqueles pastores orarem pela minha cura. И я так и сделал, в конце собрания подошел, и ваш пастор, один из пасторов, я даже не помню имя, он помолился. E depois de uma das aulas, eu procurei um dos vossos pastores e pedi que orassem pela minha esposa. У нас форма молитвы в Беларуси другая, мы привыкли молиться громко, долго. A gente está acostumado a orar muito alto, orações muito longos lá em Belarus. Было сказано буквально несколько слов, E o pastor só fez um curtinho clamor. и переводчик сказал, что Бог сказал, что Он исцелил твою жену. E depois transmitiram um dom através do tradutor que Deus disse que a sua mulher foi curada. Я ждал. Аллилуйя. Я ждал еще чего-то, Eu estava esperando algo mais. как когда-то Нейман, наверное. Lembra da experiência do general Neyman? Я сказал все. Naaman. Eu falei, só isso? Мне сказали да. Sim. Eles responderam sim. Я позвонил жене Eu liguei para a esposa и сказал ей то же самое. e só transmiti o que eu ouvi. Она спросила, ты попросил помолиться? Ela me perguntou, você pediu para orar? Я сказал да. Eu falei, sim. И что? E o que aconteceu? Я ей говорю, Бог тебя исцелил. Deus te curou. И мы оба молчим. E aquele silêncio na conversa. И когда я приехал домой, Mas quando eu voltei para casa,
пару дней еще были какие-то симптомы. Ainda ela tinha alguns sintomas sobrando no И corpo. потом болезнь прошла. E de repente tudo desapareceu. Аллилуйя. Aleluia. Nunca mais. И я об этом потом забыл. E vocês acreditam que eu esqueci disso depois? И вот недавно наши братья из Беларуси, которые уже были здесь, E recentemente alguns irmãos da Bielorrússia vieram ao Brasil. пригласили на общение с Алехандро Quando eu fui convidado para uma videoconferência com o pastor в Alexandre, Зуме. via Zoom, И потом меня пригласили сюда. e de repente eu fui convidado para vir aqui, И мне Дух Святой напомнил, что было 10 или больше лет назад. e de repente o Espírito Santo relembrou a mim o que aconteceu 12, 13 anos atrás. И у нас в Беларуси некоторые могут, разделяются мнения. E em Bielorrússia tem as opiniões diferentes, divididos. Вот учение от Господа или нет. Se doutrina é do Senhor ou não. И вот мы вчера общались, и Самир сказал место из Писания. E estávamos conversando ontem, o Samir lembrou uma passagem das Escrituras, Это о том, как Иисус исцелил слепорожденного. como Jesus curou cego de nascença. И там фарисеи спорили, от Бога это или нет. E os fariseus estavam discutindo se aquela cura foi do Senhor ou não. И вот Иоанна, 9 глава, Em João capítulo 9, с 24 стиха он ответил так. a partir do versículo 24, ele respondeu assim: Итак, вторично призвали человека, который был слеп, E pela segunda vez foi chamado o homem que era cego, и сказали ему: e perguntaram, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. e falaram: dá glória a Deus, porque nós sabemos que aquele homem é pecador. А он сказал им в ответ: E ele respondeu a eles: грешник ли он, не знаю. se é o pecador, não sei. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Uma coisa eu sei, que eu, havendo sido cego, agora vejo. Аллилуйя. Amém. Amém.